E aí, cartoleiras e cartoleiros? Cheguei! Como que vocês estão? Como que vocês foram na última rodada? Mitaram ou choraram? E na última rodada as pontuações melhoraram demais. Eu fiz 65,03, mas poderia ter sido uma pontuação um pouquinho melhor. Eu fiquei sem um jogador, eu tinha o Rodrigo Caio do Flamengo, que não jogou, e no meu banco de reservas estava o Pedro Henrique do Atlético Paranaense, que também não jogou. E vários zagueiros pontuaram muito bem na última rodada, então fiquei muito chateada por ter ficado sem um jogador. E o principal jogador que me decepcionou foi o Valoura do América Mineiro, foi a minha aposta no meio de campo e ele fez 1,20 pontos. E vários meias também pontuaram muito bem. Aliás, os meias estão pontuando muito bem na temporada de 2021. Então, por conta dessas duas pontuações, do Valoura e da minha pontuação que eu não tive com o zagueiro, a minha pontuação ficou um pouquinho abaixo do que eu esperava para a rodada. Mas, no geral, eu gostei bastante. O Scarpa foi meu principal destaque, fez uma ótima pontuação. O Arrascaeta era meu capitão. Fez 7 pontos, então foi assim, ok, esperava mais, mas ele fez uma pontuação ok pra rodada. E vocês? Quantos pontos fizeram? Qual jogador foi o destaque? Qual jogador foi a decepção no time de vocês? Me conta aqui nos comentários. Mas é claro que na Liga do Olé Feminino sempre tem uma cartoleira mitando na rodada. E na 11ª não seria diferente. A Bruna com o time Bruna Charo mitou demais. Fez 120,95 pontos, uma pontuação maravilhosa na última rodada. O capitão dela era o goleiro do Grêmio, que fez uma ótima pontuação. Inclusive, eu acho que ela é gremista, porque ela fechou a defesa do Grêmio na rodada e deu muito certo, fez uma ótima pontuação e foi a cartoleira que imitou na Liga do Olé Feminino. Pra quem não conhece, a Liga do Olé Feminino é uma liga institucional no site do Cartola voltada para as cartoleiras, mas também aberta para todo mundo, ainda dá tempo de participar. E chegamos na 12ª rodada do campeonato. Pra mim, essa é a rodada mais difícil, a mais equilibrada também. Então, assim, quando a gente pensa que a rodada tá muito fácil, as pontuações zicam um pouco. Quem sabe nessa rodada, que é uma rodada um pouquinho mais complicada, as pontuações sejam melhores. Eu fiquei na dúvida se eu iria manter a minha formação clássica no 4-3-3 ou iria mudar, mas resolvi manter por mais uma rodada, pelo menos na prévia aqui do meu time. Na atualização, que vai ser publicada na parte da tarde, antes do fechamento da rodada, vocês vão saber se eu vou manter o 4-3-3 ou não, mas a princípio sim. E o meu goleiro escolhido até o momento foi o Marcos Felipe, goleiro do Fluminense, jogando em casa diante do Grêmio. Optei por ele porque o Fluminense tem uma boa defesa, uma defesa que levou pouquíssimos gols, e o Grêmio é o time que marcou menos gols no Campeonato Brasileiro, então sim, focada num possível saldo de gols e em algumas defesas no decorrer da partida. Caso o Marcos Felipe não jogue, possa ser poupado, no meu banco de reservas tem um goleiro que eu acho que vai imitar bastante também na rodada. Dupla de zaga vai ser composta por dois Brunos. O primeiro é o Bruno Alves, do São Paulo. São Paulo recebe em casa o Fortaleza e o Bruno Alves, pra mim, é um zagueiro super regular para desarmes, eu gosto bastante. Ele tem média de 2 desarmes já no Campeonato Brasileiro, de 2 a 3 desarmes. É um zagueiro que, mesmo perdendo saldo de gols, pode render algumas pontuações, porque ele contribui com scouts, além de ser um zagueiro bem forte na jogada aérea também. E o meu outro zagueiro escolhido foi o Bruno Mendes, zagueiro do Internacional, um clássico gaúcho, Inter e Juventude. O Bruno Mendes tem 2 partidas disputadas e 7 desarmes, isso me chamou bastante atenção. Eu sempre olho para zagueiros que costumam desarmar bastante, por este motivo optei pelo Bruno Mendes também. Na lateral, o primeiro lateral escolhido foi o Vinha do Palmeiras, é um jogo fora de casa, então o SG é um pouquinho mais complicado fora de casa. É um jogo contra o Atlético Goianiense, porém o Palmeiras tem uma boa defesa. Eu acredito que pode sim ter a possibilidade de um SG nesta partida, mas caso não tenha, o Vinha é um lateral que contribui com scouts, tanto na questão de desarmes, mas principalmente por apoiar bastante o ataque, então tem a possibilidade de assistência também. E o meu outro lateral escolhido foi o Heitor, também do Internacional, fazendo uma dobradinha com o Bruno Mendes. Ele tem 7 jogos disputados no Campeonato Brasileiro, tem uma média de quase 4 pontos no Cartola, contribui com desarmes também, isso é bem importante eu falar aqui pra vocês, ele tá desarmando bastante. E também é um lateral que apoia o ataque, tem a possibilidade também de uma assistência. Se manter o SG diante do Juventude, a pontuação será muito boa. Meio de campo pra rodada, 2 meias super fixos pra mim. O primeiro é o Arrascaeta do Flamengo, é um jogo fora contra o Bahia, porém ele tem potencial pra assistência, pra gol. É muito participativo, é um meia que participa demais, cria muitas jogadas. Então a Arrascaeta, já falei pra vocês, é um meia fixo no meu time e estará por mais uma rodada, assim como o Scarpa, que é o meu outro meia escolhido.
Como eu falei, o Palmeiras joga fora contra o Atlético Goianiense, porém o Scarpa, na minha opinião, vem sendo o meia destaque até o momento do Cartola. Super participativo, finaliza bastante, potencial para assistência, para gol e com certeza Scarpa mais uma vez no meu time, também é um meia fixo no Olé feminino. E o meu último meia é uma aposta minha, que é o Patrick do Internacional. Como eu falei, o Inter joga contra o Juventude, é um clássico, considero o Patrick um meia super regular, a gente pode contar com desarmes, com assistência, com gol também do Patrick. Na dúvida entre Patrick ou Edenilson, ele é mais caro, então por este motivo eu acabei optando pelo Patrick e pra mim eu considero também o Patrick mais regular, então eu escolhi ele para fechar o meu meio de campo para esta rodada. E a parte principal, que são os atacantes, fiquei com bastante dúvida, confesso para vocês, mas até o momento meu time está escalado com o Gilberto do Bahia. É um jogo contra o Flamengo, pra mim é um jogo que ambos os times vão marcar. E quando tem gol do Bahia, a gente já pensa no Gilberto, o Gibagol. E na última rodada não fez gol, tô sentindo que nessa ele vai deixar o dele. E o meu outro atacante escolhido foi o Alejandro do RB Bragantino, é um jogo contra o Santos. O Santos é um time que costuma levar gol também, o RB Bragantino é um time super ofensivo. É um dos times que mais marcou gol no Campeonato Brasileiro. E o Alejandro tá jogando muito bem no Brasileirão, tá pontuando muito bem no Cartola. Então é a minha aposta no ataque para esta rodada. E o meu último atacante é o Marinho dos Santos contra o RB Bragantino. O RB Bragantino é um time super ofensivo, então deixa espaço também para os times atacarem. O Marinho joga muito, vocês sabem disso. Ele contribui bastante com os scouts. Mesmo quando não marca gol, ele faz boas pontuações porque ele é muito regular. E uma rodada que é um pouquinho mais complicada, eu gosto de apostar nos jogadores que são regulares. E o Marinho, para mim, no ataque também é um atacante super fixo. E estará no meu time, estará no Olé feminino na 12ª rodada. O técnico que eu escolhi foi o Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras. Como sobrou bastante cartoletas, eu resolvi investir nele. O Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro, possibilidade de um SG na partida e de uma boa pontuação para o Abel Ferreira. E é claro que eu vou ter banco de reservas também. Como eu falei pra vocês, caso o Marcos Felipe não jogue, o goleiro que eu gosto pra rodada é o Cássio, então o Cássio está no meu banco de reservas, jogo contra o Atlético Mineiro. O zagueiro escolhido foi o Eduardo Bauerman, zagueiro do América Mineiro. O lateral é o João Lucas, do Cuiabá, contra a Chapecoense. Pensando nos desarmes, a Chapecoense serve bastante desarmes para laterais direitos, e o João Lucas pode ser um nome interessante para a rodada. E na reserva, no meio de campo, está o Valoura do América Mineiro, e no ataque, Yuri Alberto do Internacional. E agora é hora de escolher o meu capitão para a rodada, e neste momento a minha faixa de capitão está com o Marinho dos Santos. É um atacante que eu vejo com potencial para uma boa pontuação nesta rodada, se jogar. Então, por enquanto, o Marinho será o meu capitão e o meu time ficou custando 132,03 cartoletas. No gol ficou Marcos Felipe do Fluminense, na zaga composta pelos Bruno Alves do São Paulo e Bruno Mendes do Internacional, lateral com Vinha do Palmeiras e o Heitor do Internacional, meio de campo Arrascaeta do Flamengo, Gustavo Scarpa do Palmeiras e o Patrick do Internacional com minha aposta no meio de campo, o ataque com Gilberto do Bahia, Alejandro, minha aposta no ataque e o Marinho do Santos como meu capitão para a rodada, e o técnico escolhido foi o Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras. E aí, curtiram a minha escalação? Tanto do meu time principal como a escalação do banco de reservas? Me contem o que acharam e também me contem como que ficou o time de vocês para a rodada e qual jogador será o capitão. E vocês já sabem que esse time é uma prévia da minha escalação, vai ter atualização, caso eu faça alguma mudança, o time final será publicado nos perfis do Cartola, Facebook, Twitter, Instagram, também nos meus perfis. Então acompanhe o perfil do Cartola para saber como que vai ficar o meu time final para a rodada de número 12. Eu gostei bastante da minha escalação, ficou um pouco diferente também. É uma rodada mais complicadinha, mais equilibrada, e por este motivo eu apostei em jogadores que eu considero regulares e fiz algumas apostas também para dar uma diferenciada na rodada. Mas me contem vocês, como que ficou o time de vocês, que eu tô bastante curiosa pra saber. Se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritas ou inscritos, ativem o sininho de notificação, curtam o vídeo, compartilhem, comentem bastante. Um super beijo pra vocês, que desta vez venham os 100 pontos. Tô bem confiante. E vocês? Boa rodada, fui!